milionário barbeiro ignora a mendiga negra mal vestida, mas ela surpreende a cidade. A cidade fervilhava em contrastes. De um lado, arranha-céus brilhantes e cafés chiques. Do outro, becos escuros e rostos que pareciam esquecidos pela sorte. No centro disso tudo, Leandro, o barbeiro milionário, caminhava com a segurança de alguém que sempre teve tudo. Seu cabelo liso, impecável, e suas roupas de marca faziam dele uma figurinha repetida em eventos de gala. Mas, apesar da ostentação, seus olhos raramente se detinham em quem estava à margem da sociedade. Entre os transeuntes que ele ignorava, estava Miguel, uma mendiga negra mal vestida, que, embora parecesse invisível para a maioria, guardava uma habilidade extraordinária com tesouras e navalhas. Um dia comum, Leandro atravessava o parque em direção ao salão de beleza, quando notou uma movimentação em volta de Miguel. O homem mal tinha notado que, enquanto se afastava, Leandro riu, mas a curiosidade o puxou. Como assim entender? Para ele era só mais uma forma de manter sua zona de conforto. Mas havia algo em Miguel que o intrigava. Uma faísca nos olhos dela, como se quisesse cortar a própria realidade com a habilidade que possuía. Com relutância, Leandro aceitou. A partir daquele momento, ele seria um ajudante em uma feira de rua, um garçom em um pequeno restaurante. Cada dia, mais embrenhado nas dificuldades das pessoas que antes ignorava. Ele começou a sentir a dureza da vida. O aperto no peito, a falta de dinheiro no final do mês, o nó na garganta veio com a injustiça. A desconexão com a humanidade começou a murchar como uma flor sem água. Mas enquanto essa nova amizade florescia, um antigo rival de Miguel surgiu, determinado a expor segredos que poderiam arruinar tudo. O passado dela ecoava com sombras que ameaçavam a luz, que Leandro finalmente começou a enxergar. Miguel, lutando contra seus demônios, começou a hesitar. De repente, Leandro se viu perdido em conflitos internos. Sua vida de luxo era uma bolha prestes a estourar, e Miguel lutava contra um passado que poderia destruí-los. Neste jogo do destino, as linhas da amizade foram testadas, e a pergunta pairava no ar. Até onde Leandro iria para entender a verdadeira essência da humanidade? As respostas estavam tão próximas, mas os desafios sabiam ocultar a verdade. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz todo. Mas, enquanto essa nova conexão florescia, um vento açoitava o parque, como se algo estivesse prestes a mudar drasticamente. Certa tarde, enquanto organizavam um pequeno evento comunitário para ajudar os menos favorecidos, a atmosfera estava leve. Riam, conversavam e sonhavam com um futuro melhor. Miguel contava histórias de sua infância, revelando um passado que Leandro nunca imaginou. Mas no auge da conversa, um grito ensurdecedor cortou a alegria do momento. É ela! É a mendiga! Uma multidão se formou rapidamente, apontando para Miguel. Na frente dela, um homem alto e robusto, vestindo uma jaqueta de couro.
surgiu como um pesadelo de um passado esquecido. Você não pode fugir de mim, Miguel. O que você pensa que está fazendo aqui? Ele rugiu. Suas palavras, cheias de desprezo e fúria. A multidão, em silêncio, observava a cena dramática se desenrolar. Miguel empalideceu, as cores de sua coragem escorregando de suas bochechas. Por favor, não faça isso, ela murmurou, quase num sussurro. Mas o homem não se conteve. Ele começou a expor suposições horríveis, revelando que Miguel não era apenas uma mendiga. Ela tinha um passado complicado e uma família rica que dispunha de recursos para livrá-la da miséria. Ele a acusava de ter fugido de casa, de ter abandonado sua verdadeira vida por escolha. A multidão murmurou. Os olhares se voltaram para Leandro, que estava paralisado, incapaz de processar o que ouvia. Miguel, a mulher que ele admirava, não era quem ele pensava. Ele se sentiu fisicamente atingido, um nó na garganta. Ela olhou para ele com olhos cheios de desespero, como se implorasse que ele não acreditasse naquelas palavras. O que você está dizendo? Leandro gritou, a dor ecoando na sua voz. Você não precisa escutar isso. Tentou proteger Miguel, mas a verdade o atingiu como um soco no estômago. Ele não tinha ideia do quão profundamente enraizada era a dor de alguém que vivia uma vida dupla e carregava segredos que podiam mudar tudo. Em meio a tudo isso, a multidão dividiu-se. Alguns apoiavam Miguel, outros a rejeitavam, aplaudindo o homem que expunha os segredos. O caos aumentou, e em um momento de desespero, Miguel lançou os braços para o céu. Eu lutei por tudo isso. Você não sabe o que eu passei. Sua voz cortou o ar, e um silêncio tenso se instalou. Nunca antes ela havia revelado a extensão de sua história. Mas antes que alguém pudesse reagir, um grito estridente ecoou pelo parque. Alguém havia desenhado uma faca, e a situação se tornou explosiva. Miguel olhou em volta, os olhos cheios de pânico. Precisamos sair daqui. E então tudo começou a desmoronar. O caos se transformou em uma luta. E o passado de Miguel se tornava a arma que poderia destruí-la. No centro desse turbilhão, Leandro viu a chance de salvar não só Miguel, mas a si mesmo. A multidão estava tomada por emoções gritantes, enquanto a verdade ameaçava dividir tudo o que conseguiram construir. E agora, a pergunta novamente pairava no ar. Até onde Leandro estava disposto a ir para proteger a mulher que começava a entender? A figura ameaçadora de Miguel ficou clara diante dele. Mas o que restava do futuro deles estava em jogo. Cada escolha poderia levar a um novo abismo ou a um redentor renascimento. E tudo aquilo só estava começando. A tensão no ar era palpável. Miguel, com o olhar fixo no homem que ameaçava, sentia seu coração disparar. Ela nunca imaginou que seu passado voltaria tão brutalmente para atormentá-la. A multidão ao redor sussurrava, alguns se afastando, outros se aproximando, atraídos pelo drama que se desenrolava. Leandro estava paralisado, incrédulo. O homem continuou, sua voz ecoando como um trovão no parque. Deixe-o saber, Miguel. Tente enganar o mundo, mas não a mim. O olhar de Miguel descendia lentamente para o chão, e com isso toda a cor e coragem pareciam escorregar dela. Nesse momento tudo virou um borrão. Um grito partiu da multidão, e o caos se estabeleceu. O homem alto avançou em direção a Miguel, que recuou, as palmas suadas, nervosas. Leandro não conseguia ficar quieto. Seu corpo começou a se mover, instintivamente, indo em direção ao homem antes que ele conseguisse chegar mais perto de Miguel. Afaste-se dela! Ele gritou, mas sua voz saiu mais um sussurro tenso. O homem sorriu, um riso cruel, enquanto as pessoas cercavam a cena.
como se fosse uma peça de teatro. Olhou para Leandro, com os olhos cheios de desespero. Era uma expressão que ele nunca queria ver. Algo dentro dele disparou. Por favor, deixe-a em paz. Ele avançou, colocando-se entre Miguel e o homem. Mas, nesse exato momento, algo completamente inesperado aconteceu. O homem alto puxou um pequeno dispositivo do bolso. Leandro franziu a testa, pensando que poderia ser uma arma, mas não. Era um celular, que ele levantou e, em alta voz, começou a falar. Olha, todos aqui, a mendiga que vocês aplaudem não é quem vocês pensam. Com que cara ela apresenta o nome da família famosa que deixou para trás? As palavras do homem soaram como uma bomba estilhaçando o ar. Miguel era de uma família rica. Ele havia fugido de um passado de privilégio. As murmurações na multidão se intensificaram. E agora? Ele continuou. O que você tem a dizer, Miguel? Vamos ver se a sua história faz sentido. O desespero e a dor na expressão dela eram palpáveis. Leandro observava, horrorizado. Ele nunca havia pensado que Miguel pudesse ter uma conexão com alguém tão poderoso. O entorno parecia girar. Os olhares agora estavam sobre Miguel. Não apenas a compaixão que antes se via, mas também um julgamento pesado. Ela sussurrou. Leandro, não acredite nele. Eu não sou quem ele diz que sou. Seu corpo tremia, e Leandro teve um ataque no peito. Como pôde não perceber? Como ela pôde esconder isso dele? A pressão da multidão aumentou. O homem apontou o celular como se fosse uma arma, capturando a imagem de Miguel e da confusão ali. Essa é a verdadeira face da falsidade. Olhem a menina rica que escolheu viver nas ruas. As palavras cortavam como lâminas. Leandro, então, sentiu que o chão se abria sob seus pés. A dúvida começava a surgir como uma sombra no fundo de sua mente. Tudo o que eles haviam construído, toda a conexão que ele pensou que tinham, estava agora em perigo. Não, isso não pode ser verdade, murmurou. E no meio daquela tempestade de emoções, Miguel se virou, lágrimas nos olhos, e gritou. Você não sabe. A multidão hesitou, mas a verdade estava se desenrolando como uma maré avassaladora. A pergunta pairava no ar, massacrante e monumental. Até onde Leandro iria para acreditar nela? E quanto do passado de Miguel realmente poderia fazer parte do futuro deles? A tensão cortava como uma faca. O cenário virou um palco de incertezas, e a verdadeira luta estava apenas começando. Com cada olhar, cada sussurro, os segredos dançavam na luz. O que mais Miguel havia escondido? E agora, o que Leandro faria? As respostas podiam mudar tudo entre eles. O ar estava pesado, e o tempo parecia se arrastar. Miguel, com os olhos cheios de lágrimas, encarou Leandro, buscando refúgio naquela expressão familiar. Mas a multidão ao redor, dividida entre apoio e hostilidade, parecia um mar agitado. No fundo, o coração de Leandro batia afiado. Um nó se formava em sua garganta. Por que ela não tinha falado antes? As indagações giravam como um furacão em sua mente. Mas não era o momento para hesitar. Eu não sou uma fugitiva, Miguel gritou, sua voz rasgada pela angústia. Eu fiz escolhas, ninguém entende. O homem de jaqueta de couro continuou a sorrir, seus olhos brilhando de triunfo. Escolhas? Você abandonou tudo, lembra? Sua família nunca parou de te procurar. Leandro queria gritar, queria correr até ela. O olhar de Miguel o desarmava. Lembranças de conversas, risadas e momentos que compartilharam retornavam como um eco. Tudo aquilo parecia um pesadelo. E nesse turbilhão, uma imagem tomou conta de sua mente. Ele a viu, não como uma mendiga, mas como uma mulher forte
que ousou lutar contra suas correntes invisíveis. Mas antes que ele pudesse articular uma resposta, um grito cortou o ar. Olha, ele trouxe alguém! A multidão se agitou e uma figura conhecida apareceu no meio do caos. Mariana, a antiga rival de Leandro, com um olhar tão ardente quanto o sol. Ela estava ali com seu sorriso provocador que poderia desconcertar qualquer um. Parece que o nosso barbeiro milionário se meteu em uma encrenca. Seu tom era ácido, e as palavras ecoaram, intensificando a tensão. Os olhares se voltaram para Mariana, e um silêncio pesado formou-se. Leandro não sabia se estava aliviado ou assustado. "O que você está fazendo aqui?" Ele disparou, um misto de confusão e raiva na voz. Mas Mariana não respondeu. A expressão dela era de triunfo. "Eu estava apenas observando. E você parece precisar de ajuda." E em um movimento inesperado, ela puxou algo do bolso. Um clipe de papel. Foi como se o mundo girasse mais rápido. Miguel olhou perplexa, e a palavra segredos pulava como um peixe fora d'água. "Você não pode!" Miguel sussurrou, a expressão se transformando em medo. Mariana sorriu, mas não um sorriso gentil. Era um sorriso que prometia caos. "Por que não deixamos a cidade inteira saber quem você realmente é, Miguel? O que você fez para estar aqui?" O clima mudara de novo. Em um instante, o foco estava na figura sombrio do passado jogado sobre a vida de Miguel. "Chega!" Leandro gritou, sua paciência se esgotando. "Chega de brincadeiras! O que você está escondendo, Miguel?" Ele sentia o peso de tudo isso. Um peso como se uma tempestade estivesse se formando ao seu redor. As palavras de Mariana provocaram uma faísca de dúvida, que cruzou sua mente como raio. Miguel hesitou, o olhar se desviando para o chão. "Leandro", começou, mas a voz não saiu. O homem de jaqueta arrastou mais a multidão. Sua presença imponente eclipsando tudo. "A verdade dói, não é? A sua vida de privilégios era uma farsa." As palavras explosivas ecoaram, e a multidão se agitou. Cada uma das vozes gritando, questionando. E de repente, atrás de Miguel, uma mulher apareceu. Uma mulher que Leandro reconheceu instantaneamente. A mãe de Miguel. "Miguel!" A voz dela era um grito cortante. E tudo parou. O passado se precipitou diante deles como um furacão. "O que você está fazendo?" As palavras saíram como se ela tivesse atravessado o tempo. O olhar atordoado de Miguel se transformou em horror. "Mãe, eu não era para você estar aqui." Era um momento congelado, a conexão perdida, a realidade se fragmentando. O cenário em volta se diluiu em confusão. What's happening? The world was not a combination of flowers, but a street full of tender bones. The characters pushed back, inviting deep doubts of the other namer. The tensions exploded, and only one certainty pairava. Tudo estava prestes a mudar, e o que viria a seguir poderia devorar a vida que eles conheceram. Miguel mal tinha tempo de processar a aparição da mãe. O olhar dela estava fixo, carregado de uma mistura de amor e reprovação. "O que você está fazendo aqui, Miguel?" As palavras dela cortaram o ar como uma adaga. Miguel sentiu a pressão aumentar em seu peito, como se estivesse afundando em um mar tempestuoso. Mas antes que ela pudesse responder, uma sirene ecoou ao longe, penetrando a tensão com um som que marcava a proximidade do caos. "Vamos! Precisamos sair daqui!" Miguel gritou, puxando Leandro pelo braço, mas a multidão estava em polvorosa, movendo-se em um turbilhão de emoções. O homem de jaqueta de couro
Não se conteve. Ninguém vai a lugar nenhum até que a verdade seja revelada. Leandro, absorvendo tudo, olhava entre Miguel e sua mãe. Cada palavra, cada gesto, tornava-se um pesadelo. Você não precisa estar aqui, mãe. Miguel implorou, mas a mulher permaneceu firme, seus olhos brilhando com determinação. Eu vim para te trazer de volta. Você não pode continuar se escondendo. É como se o mundo tivesse parado. Miguel sentia cada olhar na multidão. Cada sussurro agora pesava como chumbo. Os murmúrios começaram a crescer. Algumas vozes se levantavam. Ela está fugindo da herança. A mendiga que abandonou sua vida de luxo. Miguel fechou os olhos, tentando se proteger daquela enxurrada de julgamentos. Mas a pressão aumentava. O homem de jaqueta riu, um riso grotesco que fez Miguel arrepiar. Está vendo? A sua verdadeira cara, Miguel. A cidade toda saberá que você não é mais do que uma covarde. E nesse momento, algo se rompeu. Uma sombra do passado que parecia tão distante começava a se materializar. A mãe de Miguel, com um movimento brusco, puxou um pedaço de papel do bolso. Isto é o que você realmente é. A multidão ficou em silêncio, as palavras dela pairando no ar. Ela abriu o papel e a expressão de Miguel se transformou em horror. O que era aquele documento? Um testamento? Um relatório? Não, 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 Miguel murmurou. Leandro sentiu um nó se formar na garganta. A verdade estava morta. Ele podia ver. Você é a herdeira de uma das maiores fortunas do país, Miguel. E você joga tudo o osso fora, por algumas moedas. A voz da mãe foi cortante, mas não foi apenas isso. Com a leitura do papel, uma realidade devastadora se seguia. Miguel não só havia fugido. Ela era uma fugitiva de um lar destruído, de uma família que a buscava, como se fosse uma peça valiosa que se perdeu. Você não sabe o que eu passei, Miguel gritou. Mas o que mais poderia haver? A verdade, tão bem guardada, escorregava pelos dedos. A multidão, como se tivesse sido atingida por um raio, começou a murmurar com mais intensidade. Leandro olhou para Miguel, agora com olhos diferentes. Tudo o que acreditava, tudo o que sentia, começou a se desfazer. Quem era ela realmente? Ponto. O passado se tornava um monstro de várias cabeças, e Miguel estava no centro, lutando. Mas algo mais acontecia. Pela agitação, uma figura conhecida apareceu. Um homem com uma expressão séria. Ernesto! Leandro exclamou, reconhecendo o irmão de Miguel, que muitos acreditavam estar morto. A multidão ficou em choque. As vozes amainaram. Ernesto caminhava firme, e qualquer dúvida que restava se dissolveu quando ele olhou para Miguel. Vamos resolver isso de uma vez por todas. O coração de Miguel disparava. Era como se o mundo estivesse girando mais rápido. A verdade, antes enterrada, estava prestes a ser exposta. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando de um jeito que ela nunca poderia imaginar. Mas a pergunta pairava no ar. Até onde a família dela estava disposta a ir para obter o que queriam? E qual era o papel de Leandro nessa história, que não era só sobre amor, mas sobre um legado e sombras do passado? O tempo parou novamente. Miguel, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou para Leandro, buscando resposta, buscando apoio. Mas no fundo, ambos sabiam. A batalha estava apenas começando, e o que viria a seguir poderia transformar suas vidas para sempre. A tensão no ar era palpável. Miguel, com os olhos cheios de lágrimas, encarou Leandro, buscando refúgio
naquela expressão familiar. Mas a multidão estava em ebulição, inquieta, cada um comentando sobre a revelação bombástica da mãe de Miguel. Era um pesadelo, e o coração de Leandro batia forte. Ele não sabia o que pensar. O que mais Miguel havia escondido? A mãe de Miguel, olhando para o filho com uma determinação firmada, levantou a voz. Eu não vim para te levar de volta, Miguel. Eu vim para te proteger. O murmúrio da multidão tornou-se um rugido. Algumas pessoas se afastavam, horrorizadas. Outras se aproximavam, curiosas. O homem de jaqueta de couro sorriu, como se tivesse a vitória nas mãos. Proteger de quê? A vida que você abandonou? Ele zombou. Mas antes que Miguel pudesse responder, um pequeno grupo emergiu da multidão, e mais uma figura conhecida se destacou. Era Roberta, a melhor amiga de Miguel, segurando algo nas mãos. O olhar dela estava carregado de desespero e determinação. Pare com isso! Roberta gritou. O silêncio se instaurou por um momento, os olhares agora focados nela. Você não entende o que está acontecendo. Ela estava visivelmente abalada. As mãos tremiam. O testamento não é o que todos pensam. A multidão começou a murmurar de novo. Leandro sentiu um frio na espinha. O que mais poderia ter? Miguel olhou confusa para Roberta, que se aproximou mais. Você não pode deixar que eles te rotulem desse jeito, Miguel. A verdade é pior do que você imagina. Como assim? Miguel perguntou, a voz trêmula, sentindo a pressão aumentar em seu peito. Roberta respirou fundo e uma lágrima escorreu por sua bochecha. A sua família realmente te procurava, mas não como uma herdeira, e sim como uma criminosa. Há anos você estava envolvida em algo muito maior do que todos nós sabemos. E você tentou se afastar da sua vida, mas era impossível. O silêncio se espalhou como um manto pesado sobre a multidão. As palavras de Roberta ecoaram, e Miguel ficou paralisada. A verdade a atingiu como uma onda. Como foi que tudo isso ficou escondido? O homem de jaqueta avançou, seu sorriso cínico se aprofundando. Isso mesmo, Miguel. Você pensou que poderia escapar? A verdade é que você não é apenas uma fugitiva de um lar rico, mas uma fugitiva da justiça. Do que você está falando? Miguel berrou, os olhos arregalados. Oh, meu bem. O homem continuou, segurando o celular como um troféu. Vamos dar um passeio pela sua vida, hein? O mundo quer saber, não quer? Ele parecia enlouquecido, sua voz reverberando na mente de todos. Leandro olhou para Miguel e a porta da confiança que tinha se fechava lentamente. Havia uma sombra de mágoa. Ele sentia como se a conexão que havia construído com ela desmoronasse em segundos e a certeza do que conhecia como verdade começava a ruir. A multidão, assustada e fascinada, observava como se aguardasse um espetáculo. Miguel lutava contra as lágrimas. Roberta se virou para ela. Você precisa dizer a verdade, Miguel. Eu não sei de mais nada, Miguel disse em um suspiro. Mas antes que pudesse se abrigar no apoio do amigo, uma sirene ecoou na distância, mais próxima agora. Policiais estavam a caminho. O pânico se alastrou e a multidão começou a se agitar. Isso é o que você queria, não? O homem de jaqueta sussurrou em seu ouvido. A todo o desgaste acaba levando a verdade. Ele parecia se alimentar da confusão e do terror de Miguel. E antes que tudo pudesse se desdobrar, a tensão se rompeu quando uma voz veio do fundo da multidão. Alguém gritando. Miguel não é quem você pensa. E você também não, mãe. Era uma voz conhecida. Era a voz dela. E nesse momento insano, todos os olhares se viraram. A nova figura que emergiu da multidão era a irmã de Miguel, com um olhar intenso e uma certeza devastadora. Mãe,
Você terá que enfrentar o que realmente fez. Não é uma questão de fugir, nem de querer um lar. Você lutou com tudo, mas a verdade não pode ser escondida por mais tempo. O ar estava tenso e tudo parecia desabar de uma vez. Como assim? Leandro pensou. O que mais havia escondido? A cada revelação, a cada palavra, ele se via se afastando de Miguel, e a pergunta imutável ressoava no fundo de sua realidade. Até onde a verdade os levaria? As consequências daquela revelação estavam apenas começando, e o futuro deles parecia mais incerto do que nunca. Miguel estava em choque, os olhos arregalados, enquanto a irmã emergia das sombras da multidão. O que você está fazendo aqui? Era uma mistura de alívio e medo em sua voz. Ela parecia uma figura espectral, uma lembrança viva de um passado que Miguel tentou esquecer. Você precisa ouvir a verdade. A irmã insistiu, a determinação brilhando em seus olhos. Era como se um diálogo há muito tempo não feito estivesse prestes a acontecer. Leandro observava, confuso, sua cabeça girando entre o que era real e o que poderia ser uma ilusão. Mas o homem de jaqueta não recuou. Que história você vai contar agora, irmã? Mais uma mentira para protegê-la? Ele se virou para a multidão, erguendo suas mãos como quem lhe dera um espetáculo. Vamos lá, todos vocês. Vão ficar parados enquanto ela nos engana? Havia uma veemência em seu tom, que deixou o ar denso. As vozes da multidão aumentavam. Murmúrios de desaprovação misturados a risos sarcásticos. Miguel permanecia em pé, frágil, o peso das palavras pesando sobre ela. A irmã avançou determinada. Você não sabe o que realmente aconteceu. Miguel não abandonou sua família. O que a mãe escondeu? Mas antes que pudesse concluir, uma luz ofuscante cortou o céu. Era uma sirene, próxima, e a multidão começou a se agitar. Miguel olhou para todos os lados. O pânico começando a tomar conta. Precisamos sair daqui, ela gritou, mas o homem de jaqueta ainda não tinha terminado. Vocês todos precisam saber. Ela não é apenas uma mendiga ou uma fugitiva. É uma criminosa procurada. As palavras dele voaram como uma flecha e o impacto foi direto. As pessoas começaram a sussurrar. Criminosa? Leandro sentiu o chão tremer sob seus pés. O que ele sabia sobre ela agora era um borrão. Miguel estava em apuros. Ele ia defendê-la, mas a dúvida que nasceu em seu coração queimava. Eu não sou. Miguel tentou protestar, mas a irmã interrompeu com uma revelação horrenda. Miguel, você não pode mais correr. Eu sei o que você fez e por que você fugiu. Precisamos encarar isso. Aquela palavra fugir ricocheteou na mente de Leandro, como se tivesse se transformado em um eco de tudo o que eles enfrentaram juntos. Os olhos da mãe de Miguel se arregalaram e a tensão aumentou. Miguel, você mentiu para nós. Você não apenas abandonou tudo. Você se envolveu em algo muito mais grave. E agora pessoas estão atrás de você. A multidão fez um ó coletivo e um vento gélido passou pela cena. Não, isso não é verdade! Miguel gritou, mas a irmã não iria ser interrompida. Você não tem ideia do que aconteceu naquela noite. Você estava envolvida em um golpe, e agora eles estão atrás de você. Você me prometeu que nunca contaria a verdade. As vidas que você destruiu, você não pode escapar disso. As palavras da irmã explodiram como fogos de artifício no ar. O homem de jaqueta riu, visivelmente satisfeito. Pronto, agora vocês entendem. Aquela que vocês sustentam como heroína é na verdade uma vilã. As palavras dele eram como veneno, e Miguel sentiu seu estômago se revirar.
Ele não sabia se deveria acreditar em tudo aquilo. O que era verdade? O que era mentira? Olhou para Leandro em busca de apoio, mas o olhar dele estava distante, marcado pela dúvida. O caos aumentava, os rostos na multidão se contorcendo, uns de horror, outros de curiosidade. E então, numa reviravolta brutal, uma voz cortou o ar. Chega! Um homem emergiu da multidão, rosto sério, e todos se viraram. Era um policial. Ele brandia um distintivo e sua presença imediatamente trazia um ar de autoridade. Miguel, você está sob prisão por suspeita de envolvimento em um crime grave. Acompanhe-nos. O silêncio foi ensurdecedor. Miguel sentiu o chão se abrir sob seus pés, a dor pulsando no peito. Não havia como escapar. O peso da verdade estava prestes a esmagá-la. O que mais era o segredo? Quem ela realmente era? Leandro ficou paralisado, incapaz de reagir. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando em um jeito que ele nunca esperou. As verdades foram distorcidas e agora ele precisava decidir até onde iria para salvar a única mulher que parecia entender. A sirene dos carros patrulha se aproximava, e na mente de Miguel a única certeza era: aquele não era o fim, mas o começo de um turbilhão que poderia devorar todos ao seu redor. Miguel estava em choque, os olhos arregalados, enquanto a irmã emergia das sombras da multidão. O que você está fazendo aqui? Era uma mistura de alívio e medo em sua voz. Ela parecia uma figura espectral, uma lembrança viva de um passado que Miguel tentou esquecer. Você precisa ouvir a verdade. A irmã insistiu, a determinação brilhando em seus olhos. Era como se um diálogo há muito tempo não feito estivesse prestes a acontecer. Leandro observava, confuso, sua cabeça girando entre o que era real e o que poderia ser uma ilusão. Mas o homem de jaqueta não recuou. Que história você vai contar agora, irmã? Mais uma mentira para protegê-la? Ele se virou para a multidão, erguendo suas mãos como quem lhe dera um espetáculo. Vamos lá, todos vocês! Vão ficar parados enquanto ela nos engana? Havia uma veemência em seu tom que deixou o ar denso. As vozes da multidão aumentavam. Murmúrios de desaprovação misturados a risos sarcásticos. Miguel permanecia em pé, frágil, o peso das palavras pesando sobre ela. A irmã avançou, determinada. Você não sabe o que realmente aconteceu. Miguel não abandonou sua família. O que a mãe escondeu. Mas antes que pudesse concluir, uma luz ofuscante cortou o céu. Era uma sirene, próxima, e a multidão começou a se agitar. Miguel olhou para todos os lados. O pânico começando a tomar conta. Precisamos sair daqui, ela gritou. Mas o homem de jaqueta ainda não tinha terminado. Vocês todos precisam saber. Ela não é apenas uma mendiga ou uma fugitiva. É uma criminosa procurada. As palavras dele voaram como uma flecha, e o impacto foi direto. As pessoas começaram a sussurrar. Criminosa? Leandro sentiu o chão tremer sob seus pés. O que ele sabia sobre ela agora era um borrão. Miguel estava em apuros. Ele ia defendê-la, mas a dúvida que nasceu em seu coração queimava. Eu não sou. Miguel tentou protestar, mas a irmã interrompeu com uma revelação horrenda. Miguel, você não pode mais correr. Eu sei o que você fez e por que você fugiu. Precisamos encarar isso. Aquela palavra fugir ricocheteou na mente de Leandro, como se tivesse se transformado em um eco de tudo o que eles enfrentaram juntos. Os olhos da mãe de Miguel se arregalaram e a tensão aumentou. Miguel, você mentiu para nós. Você não apenas abandonou tudo, você se envolveu em algo muito mais grave. E agora, pessoas estão atrás de você. A multidão fez um ó coletivo.
e um vento gélido passou pela cena. Não, isso não é verdade, Miguel gritou. Mas a irmã não iria ser interrompida. Você não tem ideia do que aconteceu naquela noite. Você estava envolvida em um golpe. E agora, eles estão atrás de você. Você me prometeu que nunca contaria a verdade. As vidas que você destruiu, você não pode escapar disso. As palavras da irmã explodiram como fogos de artifício no ar. O homem de jaqueta riu, visivelmente satisfeito. Pronto. Agora vocês entendem. Aquela que vocês sustentam como heroína é, na verdade, uma vilã. As palavras dele eram como veneno, e Miguel sentiu seu estômago se revirar. Ele não sabia se deveria acreditar em tudo aquilo. O que era verdade? O que era mentira? Olhou para Leandro em busca de apoio, mas o olhar dele estava distante, marcado pela dúvida. O caos aumentava, os rostos na multidão se contorcendo, uns de horror, outros de curiosidade. E então, numa reviravolta brutal, uma voz cortou o ar. Chega! Um homem emergiu da multidão, rosto sério, e todos se viraram. Era um policial. Ele brandia um distintivo, e sua presença imediatamente trazia um ar de autoridade. Miguel, você está sob prisão por suspeita de envolvimento em um crime grave. Acompanhe-nos. O silêncio foi ensurdecedor. Miguel sentiu o chão se abrir sob seus pés, a dor pulsando no peito. Não havia como escapar. O peso da verdade estava prestes a esmagá-la. O que mais era um segredo? Quem ela realmente era? Mas então, em um momento dramático, o homem de jaqueta de couro deu um passo à frente e disse: Esperem. A multidão parou. Os olhares mudaram. Ele parecia pronto para jogar uma bomba. Antes que vocês levem Miguel, preciso revelar algo. Um zumbido tomou conta do parque. Miguel olhou para ele com o coração acelerado. O que mais ele tinha para jogar na roda? Eu sei onde está o tesouro escondido. O que Miguel roubou? As palavras dele cortaram a tensão no ar. Tudo agora parecia prestes a desmoronar. Tesouro? Que tesouro? O policial perguntou, e a multidão agora estava em frenesi. O homem de jaqueta lançou um olhar significativo para Miguel. Você realmente achou que conseguiria escapar sem que eu descobrisse? Você não é a única que viveu à sombra da mentira. Leandro sentiu a adrenalina disparar. O olhar de Miguel era um misto de confusão e desespero. A revelação acabava de modificar tudo. Não só Miguel estava fugindo de algo, mas agora o passado a perseguia de um jeito que ela nunca esperou. Você não entende, Miguel disse, quase aos prantos. Eu fiz o que fiz para proteger minha família. E assim, como um castelo de cartas, a verdade parecia desmoronar. Fale logo, o que você sabe? O policial insistiu, enquanto olhares eram trocados. O homem de jaqueta girava o celular, prestes a fazer revelar o imprevisível. Eu sei que o verdadeiro crime não é o que fizeram com você, é o que você fez para se proteger. As palavras foram como um soco no estômago. A mordida do passado estava prestes a esmagá-los. As consequências eram obscuras, e Miguel percebeu que a linha entre heroína e vilã estava prestes a se tornar muito mais turva. A multidão aguardava, ansiosa, a verdade ainda escondida. Que segredos estavam por trás dessa história, que parecia mais uma trama de filme? E Leandro, agora mais perdido do que nunca, começava a se perguntar até onde a mentira de Miguel iria levá-los. E com isso, a dúvida pairava no ar, como uma tempestade prestes a eclodir. Quem era realmente Miguel? Miguel estava em choque.
os olhos arregalados, enquanto a irmã emergia das sombras da multidão. "O que você está fazendo aqui?" Era uma mistura de alívio e medo em sua voz. Ela parecia uma figura espectral, uma lembrança viva de um passado que Miguel tentou esquecer. "Você precisa ouvir a verdade", a irmã insistiu, a determinação brilhando em seus olhos. Era como se um diálogo há muito tempo não feito estivesse prestes a acontecer. Leandro observava, confuso, sua cabeça girando entre o que era real mas o homem de jaqueta não recuou. "Que história você vai contar agora, irmã? Mais uma mentira para protegê-la?" Ele se virou para a multidão, erguendo suas mãos como quem lidera um espetáculo. "Vamos lá, todos vocês! Vão ficar parados enquanto ela nos engana?" Havia uma veemência em seu tom que deixou o ar denso. O nervosismo era palpável. As vozes da multidão aumentavam, murmúrios de desaprovação misturados a risos sarcásticos. Miguel permanecia em pé, frágil, o peso das palavras pesando sobre ela. A irmã avançou, determinada. "Você não sabe o que realmente aconteceu. Miguel não abandonou sua família. O que a mãe escondeu?" Mas antes que pudesse concluir, uma luz ofuscante cortou o céu. Era uma sirene, próxima, e a multidão começou a se agitar. Miguel olhou para todos os lados, o pânico começando a tomar conta. "Precisamos sair daqui", ela gritou. Mas o homem de jaqueta ainda não tinha terminado. "Vocês todos precisam saber. Ela não é apenas uma mendiga ou uma fugitiva. É uma criminosa procurada." As palavras dele voaram como uma flecha. E o impacto foi direto. As pessoas começaram a sussurrar. "Criminosa?" Leandro sentiu o chão tremer sob seus pés. O que ele sabia sobre ela agora era um borrão. Ponto. Miguel estava em apuros. Ele ia defendê-la, mas a dúvida que nasceu em seu coração queimava. "Eu não sou." Miguel tentou protestar, mas a irmã a interrompeu com uma revelação horrenda. "Miguel, você não pode mais correr. Eu sei o que você fez. E por que você fugiu. Precisamos encarar isso." Aquela palavra fugir ricocheteou na mente de Leandro, como se tivesse se transformado em um eco de tudo o que eles enfrentaram juntos. Os olhos da mãe de Miguel se arregalaram e a tensão aumentou. "Miguel, você mentiu para nós. Você não apenas abandonou tudo. Você se envolveu em algo muito mais grave, e agora pessoas estão atrás de você." A multidão fez um "ô" coletivo, e um vento gélido passou pela cena. "Não, isso não é verdade!" Miguel gritou, mas a irmã não iria ser interrompida. "Você não tem ideia do que aconteceu naquela noite. Você estava envolvida em um golpe, e agora eles estão atrás de você. Você me prometeu que nunca contaria a verdade. As vidas que você destruiu. Você não pode escapar disso." As palavras da irmã explodiram como fogos de artifício no ar. O homem de jaqueta riu, visivelmente satisfeito. "Pronto. Agora vocês entendem. Aquela que vocês sustentam como heroína é, na verdade, uma vilã." As palavras dele eram como veneno. E Miguel sentiu seu estômago se revirar. Ele não sabia se deveria acreditar em tudo aquilo. O que era verdade? O que era mentira? Olhou para Leandro em busca de apoio, mas o olhar dele estava distante, marcado pela dúvida. O caos aumentava, os rostos na multidão se contorcendo, uns de horror, outros de curiosidade. E então, numa reviravolta brutal, uma voz cortou o ar. "Chega!" Um homem emergiu da multidão, rosto sério, e todos se viraram. Era um policial. Ele brandia um distintivo e sua presença imediatamente trazia um ar de autoridade. "Miguel, você está sob prisão por suspeita de envolvimento em um crime grave. Acompanhe-nos." O silêncio foi ensurdecedor. Miguel sentiu o chão se abrir sob seus pés.
a dor pulsando no peito. Não havia como escapar. O peso da verdade estava prestes a esmagá-la. O que mais era um segredo. Quem ela realmente era. Mas então, em um momento dramático, o homem de jaqueta de couro deu um passo à frente e disse: "Esperem." A multidão parou. Os olhares mudaram. Ele parecia pronto para jogar uma bomba. "Antes que vocês levem Miguel, preciso revelar algo." Um zumbido tomou conta do parque. Miguel olhou para ele com o coração acelerado. O que mais ele tinha para jogar na roda? "Eu sei onde está o tesouro escondido." O que Miguel roubou. As palavras dele cortaram uma tensão no ar. Tudo agora parecia prestes a desmoronar. "Tesouro? Que tesouro?" O policial perguntou e a multidão agora estava em frenesi. O homem de jaqueta lançou um olhar significativo para Miguel. "Você realmente achou que conseguiria escapar sem que eu descobrisse? Você não é a única que viveu à sombra da mentira." Leandro sentiu a adrenalina disparar. O olhar de Miguel era um misto de confusão e desespero. A revelação acabava de modificar tudo. Não só Miguel estava fugindo de algo, mas agora o passado a perseguia de um jeito que ela nunca esperou. "Você não entende", Miguel disse, quase aos prantos. "Eu fiz o que fiz para proteger minha família." E assim, como um castelo de cartas, a verdade parecia desmoronar. "Fale logo. O que você sabe?" O policial insistiu, enquanto olhares eram trocados. O homem de jaqueta girava o celular, prestes a fazer revelar o imprevisível. "Eu sei que o verdadeiro crime não é o que fizeram com você. É o que você fez para se proteger." As palavras foram como um soco no estômago. A mordida do passado estava prestes a esmagá-los. As consequências eram obscuras, e Miguel percebeu que a linha entre heroína e vilã estava prestes a se tornar muito mais turva. A multidão aguardava, ansiosa, a verdade ainda escondida. Que segredos estavam por trás dessa história que parecia mais uma trama de filme? E Leandro, agora mais perdido do que nunca, começava a se perguntar até onde a mentira de Miguel iria levá-los. A sirene dos carros patrulha se aproximava, e na mente de Miguel a única certeza era: aquele não era o fim, mas o começo de um turbilhão que poderia devorar todos ao seu redor. Miguel estava paralisada. Ponto. O policial a encarava com firmeza, a multidão em volta vibrando com a revelação, e a pressão que sentia no peito só aumentava. Isso não pode estar acontecendo. Um nó se formou em sua garganta. Com cada palavra do homem de jaqueta, a verdade se tornava mais uma lâmina cortante em sua realidade, fazendo-a recuar mentalmente. Leandro tentou sair da confusão. Ele olhava para ela, mas a imagem da mulher que havia aprendido a admirar agora estava saltando entre sombras e luzes. "Miguel", ele sussurrou, mas as palavras não saíram como ele queria. Ele não sabia o que pensar. Quem era realmente aquela mulher que ele começou a conhecer? Eu sempre fiz o que pude", Miguel gritou, sua voz vibrando com desespero. Ela sentia que sua vida estava se desfazendo em um instante. "Não sou criminosa. Fiz escolhas difíceis", a irmã interrompeu. "E essas escolhas trouxeram dor. Você não pode mais correr. Precisamos enfrentar isso, juntos." A urgência na sua voz ressoou como um chamado à realidade. O policial manteve os olhos fixos nela, aguardando sua decisão. E quando parecia que tudo ia desmoronar, uma nova voz se destacou no meio da confusão. "Chega! Se alguém deve ser levado, que seja a verdade." Era Mariana, a antiga rival de Leandro. Ela se destacou, como se estivesse no centro de um palco, com os olhos brilhando à luz da sirene. "O que você quer dizer com isso?" O policial a desafiou,
Mas Mariana estava decidida. Não estamos aqui para expor erros, mas a verdade. Miguel não é a única culpada nessa história. Ela apontou para o homem de jaqueta. Ele sabe mais do que está te fazendo acreditar. Os murmúrios aumentaram. O homem parecia nervoso, mas a atenção estava focada na verdade. É verdade. Você só acha que conhece a história. Mariana continuou, e a multidão observava com uma crescente tensão. Miguel é apenas uma peça em um jogo muito maior. O olhar de Miguel se firmou em Mariana, a agonia começando a se dissipar, uma fagulha de esperança acendendo na escuridão. O quê? O que mais você sabe? Miguel perguntou, insegura, mas ansiosa. Mariana se aproximou, baixo. Eles te deixaram em perigo, Miguel, e você não sabia. Seu passado está ligado ao dele. Ela apontou para o homem de jaqueta. Ele foi parte disso tudo. O verdadeiro golpe que você tentou evitar. A confusão estava intensa. Leandro observava a cena se desenrolar, seu coração batendo forte. Isso não pode ser verdade, ele murmurou. Por que você nem me contou? Miguel tinha tentado protegê-lo, e agora tudo estava quebrado. Leandro, por favor, ela implorou. Eu não queria te envolver, não queria que você soubesse do meu passado. Mas isso pode acabar com a gente. Ele exclamou, suas emoções à flor da pele. No fundo, ele ainda queria acreditar nela. E naquele momento, a fraqueza se transformou em uma decisão. Mas eu vou lutar por você. Não vou deixar que te levem. Ele virou-se para o policial determinado. Se alguém deveria ir, deve ser a verdade e não você. A multidão começou a murmurar, dividida. Algumas pessoas apoiavam Miguel, outras a olhavam com desprezo. Isso não deve acabar assim. Um homem da multidão gritou. Ela fez o que pôde. No entanto, com a sirene ainda soando ao fundo, a pressão aumentava. A verdade era uma lâmina afiada, e os olhares se voltavam não só para Miguel, mas para todos ali. Mariana fechou os punhos, encontrando coragem. Vamos expor isso. Ninguém mais deve sofrer por esses segredos. Ninguém. E enquanto a tensão pairava nítida como um manto, uma respiração coletiva foi feita. O que viria a seguir era uma encruzilhada. Miguel sabia que a verdade precisava sair, não apenas por ela mesma, mas por todos os que estavam em jogo. O que era justiça? A multidão aguardava. A verdade pairava no ar. E a pergunta agora era: até onde cada um estava disposto a ir para enfrentar seus próprios demônios? Miguel olhou para Leandro, seu coração pulsando como nunca antes. Naquele instante, tudo poderia mudar. Uma nova jornada estava começando. Não apenas pela verdade, mas por um novo começo. Entre luz e sombra, Miguel se preparava para enfrentar seu destino. Mas com um desfecho incerto no horizonte, ela e Leandro teriam que descobrir o que significava realmente lutar. E assim, as luzes do parque refletiam as esperanças e os medos de cada um ali presente. Ei, antes de nos despedirmos, preciso que você faça algo imprescindível. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas possam vivenciar essa história. Não esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua participação faz toda a diferença. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam.